Maçonaria, esoterismo, busca pelo santo graal, cristianismo essênio e satanismo. Uma série de temas desconexos que sempre são mencionados quando procuramos estudar a história dos Cavaleiros Templários. Nenhuma ordem religiosa teve sua história tão deformada por invencionices baratas quanto a dos Templários. Só que as obras que tentam relacioná-los com esses assuntos controversos o fazem com base em argumentos tão frágeis quanto contraditórios, de modo que não nos ajudam em nada na busca por compreender quem eram aqueles destemidos cavaleiros de mantos brancos que protegiam os peregrinos da Terra Santa. Por trás das brumas destes temas nebulosos, quem realmente foram os Templários? Como um católico nobre ou plebeu podia ingressar nessa ordem de monges guerreiros? Como era a sua vida cotidiana e disciplina interna? Estas são algumas questões cujas respostas estão ao nosso alcance com base em fontes primárias e delas trataremos no vídeo de hoje da Escola de História da Igreja. Acabamos de mencionar as várias teorias exóticas que envolvem a história dos Templários, mas por que elas não são dignas de crédito? É bem simples, elas tanto se afastam daquilo que podemos saber a respeito dos Templários, tomando como base as fontes primárias, que Regine Pernod, a maior medievalista do século passado, assim escreveu sobre os fundadores da ordem. Abre aspas. Ainda menos possibilidades haviam tido para prever a torrente de teses, hipóteses e elucubrações inumeráveis que foram emitidas a propósito da Ordem do Templo, das suas origens, do seu funcionamento, dos seus costumes. Para o historiador, a diferença entre as fantasias às quais se dedicaram sem reserva nenhuma os escritores de história de todas as categorias e, por outro lado, os documentos autênticos, as matérias indubitáveis que abundam nos nossos arquivos e nas nossas bibliotecas, é tal que até pareceria inacreditável, não fosse essa oposição manifestar-se de maneira mais visível, mais evidente. Ou seja, agora a explicação minha, a contradição entre essas invencionices e os documentos primários, as fontes primárias, é tão discrepante que parece inacreditável. E ela continua, abre aspas, no que diz respeito aos Templários, é inimaginável comparar em espírito a literatura que suscitaram, já não a literatura hagiográfica, mas decididamente demencial em alguns casos, e por outro lado, esses documentos tão simples, tão convincentes, tão serenamente irrefutáveis que constituem a verdadeira história deles. Fecha aspas. E é com a ajuda destes documentos, como por exemplo da regra da Ordem do Templo e da já mencionada obra de Regine Pernod sobre os Templários, que agora analisaremos como a ordem era governada. A Ordem do Templo foi organizada de um modo tipicamente feudal, com uma estrutura hierárquica onde não encontramos nada daquilo que nos séculos seguintes caracterizaria os regimes absolutistas. A ordem era governada pelo mestre. Embora em alguns livros o termo grão-mestre seja empregado para designá-lo, essa expressão só passou a ser utilizada no século XIV, época em que a ordem templária seria extinta. O termo mestre às vezes também é utilizado para designar os superiores das casas templárias, ou seja, os religiosos que tinham funções análogas à dos abades nos mosteiros. Os superiores das casas templárias eram como que mestres da ordem numa escala local. Para evitar confusões, empregaremos o termo mestre para designar o superior geral da ordem templária e mestre da casa para designar o superior de uma sede dos templários. A autoridade do mestre é a mesma desempenhada pelos superiores gerais das demais ordens religiosas, tendo ele como seu dever supremo zelar para que seus subordinados observem a regra que professaram. Tanto o mestre quanto os simples mestres das casas são assistidos por um conselho de frades, cujo nome também designa sua função. Aos seus membros cabe auxiliar e aconselhar o mestre para governar com justiça e retidão os seus subordinados. É ao mestre da sua casa que os frades templários prestam obediência, executando sem questionar o que por ele foi ordenado. Sem a sua autorização, o templário não pode sair da casa para visitar vila ou cidade alguma. Mas, além do mestre e dos frades, havia muitas outras funções dentro das casas da ordem. A mais conhecida, usada quase como sinônimo de membro da ordem, era a do cavaleiro templário.
Mas nem todo templário era cavaleiro. Lembre que estamos em pleno regime feudal, onde os cavaleiros eram, via de regra, provenientes da nobreza, a classe militar medieval, os únicos membros da sociedade que tinham a obrigação de combater, enquanto que os plebeus só eram obrigados caso o feudo onde habitassem fosse invadido, e só tinham o dever de auxiliar nos combates que ficavam, em geral, a 1 ou 2 dias de marcha a pé dos seus lares. Fora disso, os plebeus só combatiam caso quisessem, recebendo salário, equipamento e alimentação custeados pelo seu senhor feudal. É verdade que um plebeu que se destacasse por um ato de bravura extraordinário em campo de batalha poderia imediatamente ser armado cavaleiro, mas isso era um tanto raro. Por isso, os cavaleiros templários eram oriundos da nobreza e se diferenciavam dos demais membros da ordem por sua veste característica, o manto branco, e por combaterem a cavalo. Eles eram auxiliados pelos escudeiros e beleguins, um nome arcaico para sargentos de armas, frades que portavam mantos pretos ou castanhos e tinham como funções cuidar dos cavalos, da logística em campo de batalha, auxiliar a armar e vestir o cavaleiro e combater a pé. Escudeiros e beleguins poderiam ser oriundos da plebe. Por fim, temos no templo um equivalente às ordens terceiras, os confrades, membros que participam dos benefícios espirituais da ordem e a ela estão unidos por uma série de obrigações religiosas, mas que se mantêm na vida secular, podendo contrair matrimônio e herdar bens. Ao contrário do que alguém imbuído de preconceitos provenientes da mentalidade moderna possa imaginar, o poder do mestre não é ilimitado. Os costumes preceituam que nenhuma decisão importante pode ser tomada por ele sem a assistência do capítulo, uma reunião de importantes frades que é como um senado da ordem. Sem o capítulo não se pode dar nem alienar terra alguma, nem começar ou terminar uma guerra, nem nomear os comendadores, dignatários, senescais ou marechais para as principais casas da ordem, nem mesmo admitir novos frades. Cada casa da ordem tem o seu próprio capítulo, que em casas pequenas pode ser constituído por apenas 3 frades. Assim como os demais freis, o mestre professou o voto de pobreza, e por isso não pode dispor a seu bel prazer dos bens que pertencem à ordem. Ele pode, entretanto, dar presentes, desde que estes não excedam o valor de um cavalo, ou uma taça de ouro e prata, ou um manto de veiro, ou uma armadura, ou joias, por exemplo. Para seu uso, o mestre dispõe de 4 cavalos, e seu séquito é composto por 2 frades cavaleiros, um padre capelão, um clérigo, um beleguim e um lacaio. Sob o seu serviço também deve dispor de um ferreiro, um escrevente árabe, ou seja, um intérprete, um cozinheiro, 2 auxiliares a pé e um turcópolo. A palavra turcópolo designava originalmente os filhos de turcos com mulheres gregas, filhos nem sempre provenientes de uma gravidez consentida, diga-se de passagem, mas com o tempo passou a ser utilizada para nomear muçulmanos convertidos ao catolicismo, e algumas vezes cristãos orientais que combatiam com táticas e vestes semelhantes às dos turcos. Os turcópolos prestavam importantes serviços aos exércitos cruzados, geralmente como tropas de cavalaria leve, batedores, escarabuçadores ou arqueiros a cavalo. O mestre também dispõe de 2 animais de carga, uma tenda redonda e com ele se encontra o estandarte templário, com as cores preto e branco, que após o concílio de 1145 foram acrescidas de uma cruz vermelha. Quando o mestre está ausente, ele é representado pelo senescal, que dispõe essencialmente do mesmo séquito. Outro importante cargo da ordem é o de marechal. Os marechais do templo não se ocupam tanto das questões administrativas e religiosas quanto das militares em sentido estrito, a sua obrigação. Os costumes preceituam que ele deve ter sob o seu comando todas as armas e as armaduras da casa, todas as peças que são necessárias para equipar um cavalo de batalha. Por fim, outra função mais modesta, mas não menos importante nas casas da ordem, é a do roupeiro, que deve dar aos freis o que eles precisam para se vestirem e dormirem, e zelar pelo cuidado dos bens materiais da casa, semelhante ao prior de um mosteiro. Se você está gostando desse vídeo, eu imagino que você vá se interessar pela nossa nova campanha editorial. Os templários encarnavam a fusão dos 2 ideais de homem medieval, o cavaleiro e o religioso. É por isso que a trágica dissolução da Ordem do Templo no século XIV foi um sinal do fim da cristandade medieval e um prelúdio da modernidade. Considerando que quase não há obras a esse respeito em português, a Escola de História da Igreja decidiu traduzir e publicar 3 importantes estudos deste assunto em uma coletânea que chamaremos de O Fim dos Templários. São os estudos de Charles Victor Langlois, Edgar de Boutarrique e o Duque de Lévis-Mirepoix. Além disso, publicaremos nesta campanha o Elogio da Nova Milícia, escrito por São Bernardo de Claraval, o principal patrono da Ordem do Templo. Para participar da campanha e adquirir os livros com 35% de desconto, acesse o link na descrição ou no comentário fixado. Voltando para o conteúdo.
Já vimos em linhas gerais como funcionava a hierarquia da Ordem do Templo, mas como era a sua vida cotidiana? Como em toda ordem religiosa, o ofício divino, com as suas várias horas canônicas, hoje conhecido como Liturgia das Horas, era uma peça central da piedade templária. Embora, tendo em vista a vocação militar do templo, as obrigações dos frades em relação ao ofício eram muito mais flexibilizadas que a das demais ordens. E de que maneira? Bom, a norma preceitua que, caso as necessidades da vida no Oriente exigirem, e a própria regra prevê que isto acontecerá com frequência, se não for possível ouvir o ofício na sua totalidade, os cavaleiros deverão rezar 13 Pai Nossos no lugar das matinas, mais 7 por cada hora canônica e 9 pelas vésperas, de preferência em conjunto. A norma também define que, abre aspas, depois do serviço divino ter acabado, nenhum se assuste de ir para a batalha, mas se apresse para receber a coroa, fecha aspas, ou seja, a coroa do martírio. Pela natureza militar da ordem, os frades são alertados pela norma de que não devem praticar uma ascese excessiva, mas isso não significa o abandono da ascese, de modo algum. Os frades comem carne apenas 3 vezes por semana, e é somente aos domingos que podem ter 2 pratos de carne no dia. Após a última refeição do dia, os frades rezam as completas e a partir daí reina o silêncio na casa. E como alguém entrava na ordem? Em primeiro lugar, o templo não recebe oblatos e, portanto, não aceita crianças ou jovens, sejam encaminhados pelos pais, sejam apresentados por sua própria vontade. Apenas adultos podem entrar na ordem. E de que maneira? Bom, era necessário que o capítulo da casa estivesse reunido e diante dele o mestre da casa anuncia que caso alguém saiba de algum impedimento para que o candidato não seja aceito na casa, que o diga. Se ninguém diz coisa alguma, ele deve mandar buscar o postulante e hospedá-lo num quarto perto do capítulo. Neste quarto, ele recebe a visita de 2 ou 3 dos homens probos mais antigos da casa que lhe perguntam: irmão, demandais a companhia da casa? Se ele responde que sim, eles devem revelar-lhe as grandes severidades da casa e as caridosas ordens que nela estão. E se ele diz que está disposto a tudo suportar por Deus e que deseja ser servo e escravo da casa sempre e todos os dias da sua vida, eles devem voltar a fazer-lhe algumas perguntas referentes ao seu estado. Tem mulher, esposa ou noiva? Nunca fez voto ou promessa noutra ordem? Não contraiu dívidas que não pode pagar? É saudável de corpo? Não tem nenhuma doença escondida? Não é servo de nenhum homem? Depois de o ouvirem, os freis retornam ao capítulo e declaram, se for o caso, que o candidato quer ser escravo da casa e não tem impedimentos. O mestre então pergunta ao capítulo se o candidato deve ser buscado e, caso a resposta seja afirmativa, o postulante é trazido ao capítulo. Ele deve ajoelhar-se e com as mãos juntas deve dizer: mestre, vim diante de Deus e diante de vós e diante dos freis e imploro-vos e solicito por Deus e por Nossa Senhora que me acolhais na vossa companhia e nos favores da casa, como aquele que continua a querer de hoje em diante ser servo e escravo da casa. Então o mestre faz essa belíssima exortação: distinto irmão, pedis-me grande coisa, pois da nossa religião, ou seja, da nossa ordem religiosa, não vedes senão a casca exterior, mas a casca que vedes é que temos belos cavalos, belos arneses, boa bebida, boa comida e belas roupas. E aqui parece-vos que estareis muito a vosso bel prazer. Mas não sabeis os duros mandamentos que estão por dentro, pois é dura coisa que vós, que sois senhor de vós mesmo, vos façais servo de outrem, pois com grande pena fareis vós alguma vez coisa que queirais. Se quereis estar na terra do outro lado do mar, no ocidente, mandar-vos-emos para o lado oposto. Se quiserdes estar em Acre, mandar-vos-ão para a terra de Trípoli, ou de Antioquia, ou da Armênia, ou para várias outras terras onde temos casas e domínios. E quando quiserdes dormir, sereis obrigado a velar, e se quiserdes por vezes ficar de vela, sereis mandado para irdes descansar sobre o vosso leito. Quando se trata da admissão de um meleguim, os termos são diferentes. Abre aspas. Pode-se dizer que o poremos num dos mais vis ofícios que temos, por exemplo, ao forno, ao moinho, na cozinha, nos camelos, na pocilga ou nos outros vários ofícios que temos, fecha aspas. E em ambos os casos, as exortações terminam com a mesma pergunta: ora, vede, bom e distinto irmão, se podereis suportar todas essas durezas. E se ele dizer: sim, suportá-las-eis todas se Deus o permitir, o mestre responde que o candidato não deve procurar a companhia da casa por poder ou riquezas, mas por apenas 3 coisas. 1. Se afastar do pecado e do mundo.
2. Fazer o serviço de nosso Senhor. E 3. Ser pobre e fazer penitência pela salvação da sua alma. Várias vezes são repetidas perguntas ao postulante para que ele reflita se realmente quer renunciar à própria vontade em virtude do voto de obediência e para que tenha plena consciência dos grandes sacrifícios que a vocação templária exige. Se ele persevera até o fim, o capítulo o exorta a orar e o frade que preside o capítulo pega o livro dos Santos Evangelhos e o põe nas mãos do postulante, que o segura ajoelhado. São novamente repetidas as perguntas sobre impedimentos e feitas novas perguntas para testar o candidato. Por fim, é-lhe dito, abre aspas, nós, por amor de Deus e por amor de Nossa Senhora Santa Maria, por amor de meu Senhor São Pedro de Roma e por amor do nosso Pai, o Apóstolo, o Papa, e por amor de todos os santos do templo, vos acolhemos a todos os benefícios da casa que foram feitos desde o começo e serão feitos até o fim. E vós e ao vosso pai e à vossa mãe e a todos os que queirais acolher na vossa linhagem. Vós também, vós nos acolhereis em todos os benefícios que fizestes e que fareis. E nós também vos prometemos pão e água e o pobre vestuário da casa e bastante cansaço e trabalho. Fecha aspas. O postulante então é revestido do manto. Depois de uma oração dita pelo capelão e o Salmo 132, habitual nas outras ordens religiosas, ó, como é bom e agradável viver juntos, segue-se uma exortação que enumera ao postulante os principais usos e preces da casa do templo. Trata-se de um resumo da norma, insistindo sobre as faltas que dariam origem a que o cavaleiro perdesse o hábito ou perdesse a casa, o que significa a expulsão da ordem. Agora, como era mantida a disciplina interna na ordem? Por meio do capítulo, que designa a Assembleia dos Frades. Não são raras as reuniões do capítulo. Elas são celebradas na sala da casa ou na capela após a missa. Os frades o abrem recitando o Pai Nosso e o mestre da casa abre a sessão e faz uma exortação moral e religiosa aos frades. Aqueles que cometeram algum erro ou falha contra a regra da ordem devem se adiantar, se ajoelhar e fazer a confissão pública das suas más obras. Após essa confissão, os culpados saem do capítulo e os frades discutem qual penitência deve ser aplicada a cada um deles. Tomada a decisão, o capítulo chama os frades de volta e informa da decisão tomada pelos frades. Ninguém pode descobrir o capítulo, ou seja, contar qual frade sugeriu impor esta ou aquela penitência, ou como aconteceram os debates. É preciso frisar que, assim como nas demais ordens religiosas, as faltas apontadas diante do capítulo são aquelas cometidas contra a regra da ordem, e não os pecados que habitualmente são apontados na confissão sacramental. O capítulo debate quais penas serão impostas aos frades que cometeram faltas, tomando em consideração o comportamento de cada um e as circunstâncias agravantes ou atenuantes que podem ser invocadas, e, sobretudo, os costumes que, com o passar dos anos, foram se fixando na ordem. Faltas pequenas podem ser expiadas por um jejum de uma sexta-feira, ao passo que faltas graves e recorrentes podem acarretar na expulsão da ordem, ocasião em que o templário expulso deverá migrar para outra ordem, de preferência a dos monges cistercienses. Ele também pode perder o hábito, ou seja, ser prescrito ou suspenso da ordem por algum período, que não deve ser maior do que 1 ano e 1 dia. As faltas mais duramente castigadas são as da simonia, a compra e venda de bens eclesiásticos, como a do templário que comprou a sua entrada na ordem, ou daquele que aceitou o suborno para permitir a admissão de um homem indigno nela. Um templário que cometeu um homicídio também sofre penas muito graves. Se ele tem um dever, sob pena de pecado mortal, de combater os infiéis no campo de batalha, por outro lado, ele não pode, em hipótese alguma, buscar fora dele, fora do campo de batalha, a morte de um inimigo pessoal. Ademais, São Bernardo já exortava os cavaleiros para que em campo de batalha nunca procurassem combater inimigos com os quais se tivesse alguma inimizade ou rixa pessoal, pois se o cavaleiro que abate os inimigos de Deus e da Igreja é um herói, aquele que luta para abater os seus inimigos pessoais é um homicida. Outras faltas gravíssimas são a dos desertores que fugiram ou recuaram sem autorização na batalha, os que cometeram furtos, os que revelaram o que se passou nas reuniões do capítulo. Qualquer templário que tenha cometido um único pecado de sodomia é expulso da casa. A vida dos templários era dura e as provações a que se sujeitavam não eram pequenas. Mas foi assim que nasceu uma tropa de elite composta por monges guerreiros, cuja vocação aos poucos se espalhou para outras ordens, como os hospitalários e os teutônicos, que foram fundamentais para assegurar a presença católica ao longo de 2 séculos na Terra Santa. Há muito mais
mais a se falar sobre os Cavaleiros Templários, e infelizmente pouquíssimas obras sérias a esse respeito no Brasil. Por causa disso, a Escola de História da Igreja abriu um financiamento coletivo para traduzir e publicar alguns estudos sobre os Templários. Serão 2 livros. O primeiro é O Elogio da Nova Milícia, no qual São Bernardo de Claraval louva o nascimento de uma nova vocação na Igreja, a dos monges guerreiros. O segundo reúne 3 estudos sobre o fim dos Templários, que publicaremos em um único volume de cerca de 300 páginas. Ao participar do financiamento coletivo, você possibilita a tradução e publicação dessas obras inéditas no Brasil. E você ainda tem a possibilidade de adquiri-las com 35% de desconto em relação ao valor com que serão vendidas após o financiamento. Então, participe dessa campanha. Para isso, clique no link que está aparecendo aqui na tela final e também se encontra no comentário fixado. Seu apoio auxiliará mais um projeto em prol da restauração da cultura católica em nosso país. Contamos com você.